Mulheres de Esperança. É mais fácil construir crianças fortes do que consertar homens quebrados. Quem o disse foi Frederick Douglass, escritor e ativista americano dos finais do século XIX. Olá, amiga e ouvinte, és muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. Vamos continuar a falar de casamento, mais precisamente sobre como educar os filhos. Olá Inês, olá amiga que estás desse lado a ouvir-nos, que tema importante. Essa frase quase que resume a importância da educação. Se não formos intencionais na educação, corremos o risco de estar a formar pessoas quebradas, com feridas e traumas, ou simplesmente sem um autoconhecimento profundo o suficiente para saberem ajustar as suas atitudes para com as outras pessoas. Não queremos pessoas aos bocados, estilo IKEA. Não. Este mundo precisa de pessoas inteiras, plenas e conscientes de si e do seu papel na sociedade. Pelo menos esse é o meu objetivo, mas às vezes preocupo-me se conseguirei fazer assim um bom trabalho com os meus filhos. Pois é, Inês, como eu te percebo, eu acho que todas nós temos essa dúvida enquanto mães e se calhar os pais enquanto pais. É verdade que educar crianças e jovens nos tempos que correm é um enorme desafio, mas há esperança. Nós somos mulheres de esperança e hoje vamos todas sair deste programa bem mais inspiradas. Sim, é isso mesmo. Precisamos da inspiração correta. E de alguma orientação também. Porque repara, um casal é composto por duas pessoas distintas, duas formas de pensar, dois referenciais diferentes porque vêm de famílias diferentes. Acho que o desafio maior é mesmo este de conciliar os diferentes referenciais de cada um. Sim, por mais que nos entendamos muito bem, trazemos bagagens e experiências diferentes relativamente ao que é educar. Já falámos disto nos programas anteriores. Mas sabes, acho que tudo isso se contorna bem se partilharmos os mesmos valores e princípios. E esses aspectos devem ser falados mesmo antes de terem filhos.
força para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Quando estava grávida da minha filha mais velha, uma senhora disse-me: prepare-se, porque a partir daqui vocês só vão discutir por causa dos filhos. Mas isto não tem de ser assim tão assustador. Não nos podemos esquecer que ambos os pais desejam o melhor para os seus filhos e que o que eu considero ser o melhor não tem de ser a única opção. É como olhar para um cubo. Ambos estamos a ver o mesmo cubo, porém vemos faces diferentes. E está tudo certo, desde que os valores e princípios que consideramos serem a base da nossa família não sejam comprometidos. E há aspectos que são considerados pelos especialistas como pilares importantes na educação das crianças e com os quais a maioria das pessoas concorda. Se os dois acertarem nisto, já é meio caminho andado para que as coisas corram bem. Vamos então falar-vos daqueles que se consideram ou consideramos ser os 5 principais pilares. Primeiro, estabelecer um vínculo afetivo seguro. Ou seja, a relação é a base. Estar presente, estar perto, ser colo, ser um ouvido sempre disponível. Rir juntos, brincar juntos, chorar juntos. Tudo junto. Ponto número 2. Aplicar a disciplina positiva. Ou seja, estabelecer regras claras, adequadas à idade e consistentes, não estarem sempre a mudar. Quando for preciso corrigir a criança, deve-se ensinar sobre as consequências dos seus atos, em vez de optar pela punição e pelo castigo. Isto ajuda a desenvolverem um sentido de responsabilidade. E o ponto número 3. Estabelecer uma comunicação aberta e eficaz. Ouvir atentamente o que os filhos têm a dizer, validar os seus sentimentos e perspectivas. Devemos dar espaço para que se expressem sem que sintam a pressão do julgamento. Assim estamos a ensinar os nossos filhos a refletirem sobre os seus problemas e emoções enquanto aprendem a comunicar. Nunca ouviram dizer que o ferro se afia com o ferro? Os homens aperfeiçoam-se no confronto com os outros. Isto é o que defende o livro de Provérbios na Bíblia. Mesmo que discordemos e tenhamos um debate em família, isso é saudável. Vamos ensinar os nossos filhos a discordar com respeito. Vamos ensiná-los a defenderem as suas ideias sem ofenderem os outros. Não tenham medo dos debates e das discussões de ideias. Exatamente. Mas atenção, estamos a falar de conversas entre família. Não estamos a falar de discussões de ideias divergentes entre pai e mãe, especialmente sobre a educação dos filhos. Isso nunca deve acontecer à frente das crianças. Esses assuntos e outros do casal esclarecem-se em privado. E assim seguimos para o ponto número 4. Ser o modelo daquilo que queremos ensinar. Afinal, uma imagem vale mais que 1000 palavras. O exemplo dos pais é o primeiro e principal referencial dos filhos. O que os pais dizem e como dizem, o que fazem, como tratam as pessoas, como se tratam mutuamente, tudo isto os filhos observam atentamente e aprendem. Primeiro imitam e depois, se os pais não forem coerentes entre o que exigem dos filhos e como agem, estes vão aproveitar para contrariar as indicações dos pais. Muita atenção. Ora, pois claro, eles não são nada parvos. Oh Sónia, deixa-me aproveitar para dar uma dica valiosa. Bora lá. Já que estás a falar dos pais serem um modelo, Jean Piaget, o grande nome do estudo do desenvolvimento infantil, também escreveu algumas recomendações sobre o que não se deve fazer. Não me vou alongar muito, mas se pensarmos que nós também não gostamos de ser comparados com outras pessoas, podemos lembrar-nos que os nossos filhos também não vão beneficiar com comparações. Verdade. Se nos lembrarmos que temos o nosso próprio tempo para aprender e aperfeiçoar alguma habilidade, se calhar os nossos filhos também precisam que se respeite o tempo deles. E mais, se nos frustramos quando nos colocam objetivos demasiado elevados para atingir, se calhar os nossos filhos também vão frustrar e ter ansiedade, se exigirmos mais do que a sua idade e capacidade permitem. Sim. Vamos então ao último ponto. 5. Proporcionar educação moral e ética. Agora ainda sobre o que se deve fazer, ok? O respeito, a empatia e a honestidade não passam de moda. Apenas com estes 3 valores já teríamos uma sociedade muito mais equilibrada. Por vezes ouço amigas minhas questionarem sobre como hão de agir nesta era em que tudo é relativo. Tudo é possível e aceitável, assim se deseje. Bem, em relação às mudanças abruptas que a sociedade está a implementar, onde nem as pessoas parecem se conseguir entender, tenho apenas uma coisa a dizer.
segue o que não muda. Pais, há uma base que é imutável. Não foi criada por homens, por isso não se rege pelas vontades dos tempos instituídas por homens. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra esperança hoje. Jesus disse: podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Os ensinamentos de Deus são retos e promovem sempre o nosso bem. Ele ama-nos incondicionalmente e tudo o que escreveu foi para o nosso ensino. Deus sabia que precisávamos de ajuda, de uma bússola que garantisse que os nossos passos fossem no caminho do sucesso, que, segundo a definição de Deus, não é desonesto nem egoísta. É normal termos dúvidas. É normal o casal ter pontos de discordância. É normal olharmos para trás e desejar ter feito alguma coisa de maneira diferente. Se o casal forma uma aliança e se torna uma só carne, deve caminhar com os olhos postos em ter um só pensamento, mesmo que isto implique alguns debates para se ajustarem. As variáveis são muitas, mas acreditamos que nada acontece por acaso. Tu não és a mãe dos teus filhos por acaso. Eles não têm os pais que têm por acaso, embora às vezes possamos pensar que sim. Que há situações que simplesmente aconteceram. Mas Deus sabia mesmo antes de tudo acontecer. Ele escolheu cada pai e cada mãe com um propósito específico. Então, não há ninguém melhor para educar os teus filhos do que tu. Não há ninguém melhor para educar os filhos do que os pais que Deus escolheu. Crê, confia. Se o casal se lembrar que não enfrenta esta tarefa sozinho, verá como tudo se torna mais leve. Deus, que vos escolheu para pais, também vos quer auxiliar nessa tarefa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir, educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Estas foram palavras de Paulo na segunda carta que escreveu a Timóteo e são também as nossas palavras para ti. Aproveita. Já que estamos a falar de educação e do casamento, partilha com o teu marido ou com um casal que conheças este nosso programa. Espalha esperança e encontra esperança hoje. Tu és Deus, Deus de perto e eu moro em teus braços, a teus pés, encostado a teu peito. Sou eu um pouco muito de ti e pelo que és, obrigado. Tu és Deus, também de longe se me afasto e me escondo e me penso ao abandono. Tu és a força, o tudo em mim e pelo que és, obrigado. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.